Consumação. Palestra de Neville Goddard, realizada em 28 de abril de 1972. Ninguém sabe quantas civilizações precisam surgir e cair, antes do fim do processo histórico na Terra. Mas posso garantir que, quando esse fim chegar, a consumação será Jesus Cristo, o homem modelo. No entanto, ninguém sabe quantas convulsões ocorrerão neste mundo antes desse fim, mas tudo será consumado em Jesus Cristo, o homem modelo. Agora, esta noite, quero compartilhar com vocês o que experimentei. Quero compartilhar com vocês o que fui enviado para lhes dizer, e devo e vou lhes dizer. Quando aprendemos nas Escrituras que aquele que agora é chamado Jesus Cristo, está aqui apenas para um propósito, e esse propósito é cumprir as Escrituras, não para mudar governos, não para se envolver. Ele deixa tudo como encontra. Ele está apenas falando sobre um padrão que deve ser cumprido no indivíduo, para trazer este processo histórico ao fim dentro dele. As Escrituras devem ser cumpridas em mim. Agora, as únicas Escrituras mencionadas são o Antigo Testamento. O Novo não estava escrito. Então, ele está falando apenas do Antigo. Agora, voltamos ao Antigo. E aqui você lê: todo o povo de Israel veio a Davi e lhe disse: somos seus ossos e sua carne. E o Senhor disse a você: você será, note o tempo, você será o pastor do meu povo, Israel. Eu fiz uma aliança com você que é eterna, e você será o pastor do meu povo Israel, e será seu príncipe para sempre. Você encontrará isso no segundo livro de Samuel, capítulo 5. Também é repetido no livro dos Reis e nas Crônicas. Mas o segundo capítulo, o quinto, e o segundo livro de Samuel, o capítulo 5, darão isso a você. Agora vem o pensamento de Davi ao sair do mundo. E estas são as últimas palavras de Davi: e o Espírito do Senhor fala por mim, e sua palavra está em minha língua. Agora, aqui está Davi falando. Sua palavra está em minha língua. Ele fala por mim. Agora, voltamos ao Novo Testamento, que é a interpretação do Antigo. Ele não é chamado de Davi. No Novo Testamento, ele é chamado de Cristo. E no Novo Testamento, no capítulo 14 de João, ele faz a seguinte declaração: as palavras que vocês ouvem não são minhas, mas do Pai que me enviou, e o Pai é o Espírito. O pensamento idêntico é transmitido nessa afirmação. Antes dessa declaração, ele disse: o dia está chegando, ainda não chegou. O dia está chegando quando vocês saberão que eu estou no Pai, e o Pai está em mim, e que eu estou em vocês. Esse dia está chegando. Então, ele continua dizendo: eu me manifestarei a vocês. Então, Judas, não Iscariotes, mas um Judas, pergunta: Senhor, como é que você se manifestará a nós, e não ao mundo? E ele respondeu: aquele que guarda os meus mandamentos, meu Pai ama, e eu o amo, e viremos a ele e faremos nele nossa morada. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda. Bem, quais são seus mandamentos? Lembre-se de que ele não pode dizer nada que não esteja no Antigo Testamento. Ele veio apenas para cumprir a palavra de Deus, que está no Antigo Testamento. Ele reduz 613 mandamentos a 2, pois os rabinos pegaram o Antigo Testamento, e descobriram 613 mandamentos, 365 são negativos, 248 são positivos, 613. Ele os reduz a 2, que você encontrará em Deuteronômio, capítulo 6, e em Levítico, capítulo 19. E é isso que ele disse àquele que lhe perguntou sobre os mandamentos. Eles perguntaram: qual é o maior mandamento? Ele disse: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Esse é o maior. E um que é igual a ele é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Agora, os cristãos acreditam que isso é original do Novo Testamento. É retirado de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Pois ele veio apenas para cumprir as Escrituras. Então, ele pega 613 mandamentos e os reduz a 2. Se você ouvir esses 2 e segui-los, eu me manifestarei a você. E meu Pai e eu o amaremos e viremos fazer nele nossa morada. Mas qual é o primeiro?
Só existe uma causa. Eu mato. Eu dou vida. Eu firo. Eu curo. Eu crio a luz. Eu formo as trevas. Eu faço a roda. Eu formo o mundo. E não há outro Deus além de mim. Nunca se esqueça disso. Há apenas um poder criativo. E eu lhe direi quem ele é, sua própria maravilhosa imaginação humana. Deus se tornou como nós, para que possamos ser como ele é. Ele nos concede toda a liberdade do mundo, para criar o alto ou o baixo, a escuridão ou a luz, matar ou dar vida. É o mesmo poder. Não há dois poderes criativos no mundo. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é igual ao primeiro: ame o seu próximo como a si mesmo, porque o seu próximo é você mesmo projetado. Não há nada neste mundo além de Deus, e Deus é sua própria maravilhosa imaginação humana. E tudo neste mundo é Deus projetado, testemunhando uma atividade que está ocorrendo dentro de nós, da qual podemos estar totalmente inconscientes, mas dá testemunho do que está acontecendo dentro de nós. Então ele disse: Eu virei, e me manifestarei àqueles que seguem meus mandamentos. E ele reduz os mandamentos a 2. Você realmente acredita nessa primeira confissão de fé, chamada Shema, a confissão de fé de Israel? Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Não há espaço para um diabo. Não há espaço para um Satanás. Não há espaço para qualquer poder neste mundo além de Deus. Todas essas são negações para os 365 mandamentos que são negativos, 248 positivos, todos reduzidos a 2. E os 2 são tão simples de serem enunciados: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. E, ame o seu próximo como a si mesmo. Independentemente da cor da pele dele, independentemente de sua língua, independentemente de seu passado, ele é você mesmo projetado. Então, o que quer que você esteja fazendo a ele, você está fazendo a si mesmo. O vasto mundo inteiro é o indivíduo projetado para testemunhar a atividade que ocorre dentro dele. Agora, ouça estas palavras com atenção. Isso é agora da primeira epístola de Pedro, capítulo 5, e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês obterão a glória imortal da coroa. Você realmente obterá essa coroa imortal. E é uma coroa de glória, e nas Escrituras, a glória é identificada com Deus. Você se tornará Deus quando o Supremo Pastor se manifestar. No Antigo Testamento, o único pastor mencionado é Davi. Esse é Davi. Quando ele se manifesta a você, ele revela você como Deus, o Pai. Mas Deus se tornou você para que você possa se tornar Deus. Mas você não saberá, não na eternidade, que você é Deus, até que o Supremo Pastor se manifeste a você, revelando você como seu Pai, e seu Pai é Deus, e ele é o Filho. Então, estou lhes contando o que sei por experiência própria. Não está escrito em nenhum livro que eu já tenha lido. Não está registrado em nenhum lugar onde eu tenha encontrado. Nunca ouvi isso de outro homem. Mas fui enviado para lhes contar o que experimentei. Quando o Senhor ressuscitado me abraçou e me enviou, as palavras foram: abaixo os aristocratas, sangues azuis, significando os protocolos da igreja, todas essas coisas extrínsecas, que impedem o homem de conhecer a verdade que Deus revelará ao homem, todos os cerimoniais, todos os rituais, todas essas coisas que escondem a verdade do homem. E então foi revelado dentro de mim através da experiência real. E eu não posso reprimir minhas palavras, devo lhes contar. Se eu partir esta noite, pelo menos vocês terão um registro agora, sabendo que ele está aqui, um filme, e vocês têm um registro do que realmente experimentei. Ele veio apenas para cumprir as Escrituras. E as Escrituras são o Antigo Testamento. Então, todas as palavras ditas sobre ele que são reais, volte. Então, algo novo surgiu quando ele disse: eu lhes dou um mandamento, amem o seu próximo como a si mesmos. Volte ao capítulo 19 do livro de Levítico, versículo 18, ame o seu próximo como a si mesmo, esse é o mandamento. Volte ao capítulo 6 de Deuteronômio, chamado o maior de todos os mandamentos.
E ele cita esse capítulo 6, versículos 4 e 5, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Não há nada além do único Criador, bom, mau ou indiferente. Então aqui ele envia a si mesmo ao mundo, despertando o homem. E não posso lhes dizer quantas civilizações devem surgir e cair. Pensamos que somos permanentes para sempre. A Inglaterra pensou isso. A Rússia pensa isso. A Grécia pensou. Roma pensou. O Egito pensou. O mundo antigo pensou. E eles vieram e se foram. E eles vão surgir e cair. Mas no final, a consumação de tudo será Jesus Cristo. Jesus sendo o seu maravilhoso eu sou, esse é o Senhor. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, exceto pelo Espírito Santo, que é a lembrança. E você não pode se lembrar de quem você é, até que o Filho revele você, como o ser que você realmente é. Então, Cristo deve vir, e Cristo é o ungido. Então, levante-se e unja-o. Unja quem? Davi. Este é o meu escolhido. Então, levante-se e unja-o. Eu o escolhi. Então, Cristo é o Filho e Jesus é o Senhor, o Eu Sou. Eles virão e farão sua morada com você. Se você ouviu e aceitou os 2 mandamentos, aqueles que ouviram meus mandamentos e os seguem, então eu me manifestarei a eles. Agora é o Filho falando. Então, ele fala, embora nas Escrituras seja chamado de Jesus Cristo, aprenda a discriminar, se o Filho está falando, ou o Pai está falando nessa capacidade. Quando ele disse, meu Pai, então ele está falando como Filho. E assim, o Filho diz, eu me manifestarei a você. Quando o Filho se manifesta a você, ele revela você como seu Pai, pois ninguém sabe quem é o Filho, exceto o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, exceto o Filho, e aquele a quem o Filho escolher revelar. Ele escolherá se revelar a você quando você aceitar e seguir os mandamentos, e há apenas 2. Que só existe um poder criativo no mundo, sua própria maravilhosa imaginação humana, e esse é Deus. Não há outro Deus. E o próximo mandamento é: ame o seu próximo como a si mesmo. Se um amigo meu esta noite fosse acusado de qualquer crime neste mundo, e me perguntassem, o que você faria? Qual é a sua opinião? Eu diria, perdoe-o. Se minha filha, minha esposa, a mais querida do meu coração, tivesse cometido o crime mais horrível do mundo, e eu fosse chamado como testemunha, e o juiz me perguntasse, o que você faria? O que eu faria? Eu a perdoaria. Eu não me importaria com o que qualquer pessoa que amo fez, eu queria que ela fosse perdoada. Isso é o que ele está dizendo, ame o seu próximo como a si mesmo. Eu vou julgar e condenar? Ela merece a morte? Ela merece isso, aquilo e aquilo outro? Não, não como eu entendo as Escrituras, não como eu entendo a unidade do ser. Quero perdoar todos os aspectos do meu próprio ser, pois, em meu próprio ser, fui eu quem causou isso. Eu não poderia me tornar consciente disso, se não fosse dentro de mim que isso aconteceu. Aconteceu dentro de mim. Agora eu testemunho isso, e isso dá testemunho do que fiz dentro de mim. O vasto mundo inteiro é meu eu projetado. Quando contei essa história anos atrás sobre minha primeira esposa, fui violentamente criticado. Eu a contei apenas para explicar um certo princípio, mas eles não entenderam o que eu estava tentando dizer. E ela me criticou, bem, verbalmente, da maneira mais maravilhosa, como ela admitiu, mas está perfeitamente bem, esse era o direito dela, afinal de contas, era eu mesmo projetado. Mas ali estava alguém, e eu implorei ao juiz que a perdoasse, uma pequena coisa simples que ela fez, mas que significava 6 meses de prisão. E eu implorei a esse juiz que, por favor, a perdoasse. Você não sabe a pressão emocional pela qual ela está passando, e ela é 8 anos mais velha do que eu, e, portanto, agora deve ter 45 ou 46, e está passando pela mudança de vida normal que acontece com as mulheres. Talvez aconteça com os homens também, mas é um acontecimento óbvio nas mulheres.
Leve isso em consideração e a perdoe. Se você deve sentenciá-la, faça isso, mas suspenda a sentença. Ele atendeu ao meu pedido. E ela me encontrou do lado de fora, e disse que foi uma coisa muito decente de sua parte fazer. Neville, agora me dê os papéis para o meu divórcio. Bem, eu não tinha nenhum papel comigo. Então, eu a levei para minha casa e dei os papéis a ela, algo que me disseram que, legalmente, eu não deveria fazer. Mas, de qualquer forma, eu os entreguei a ela, e obtive meu divórcio em Nova York. Ela apenas respondeu à minha profunda necessidade: eu queria o divórcio. Então, ela foi forçada a fazer o que fez, com base no que eu estava fazendo dentro de mim. Eu estava dormindo na suposição de que estava feliz e casado, com a mulher com quem sou casado agora. E é um paraíso neste mundo para mim, não importa o que esteja acontecendo com ela no momento, ainda é um estado de felicidade para mim, abençoado com a filha mais gloriosa. E ela fez o que tinha que fazer para que eu conseguisse minha liberdade, pois naqueles dias a lei arcaica pairava sobre Nova York, e você não podia obter um divórcio dizendo que éramos incompatíveis. Você tinha que inventar todas as mentiras do mundo para conseguir. Então, não tivemos que inventar nada, eu simplesmente consegui o meu divórcio. Portanto, estou dizendo que o vasto mundo inteiro está testemunhando o que você está fazendo dentro de si, em sua própria maravilhosa imaginação humana, pois esse é Deus. Não há outro Deus. Deus se tornou como eu sou, esse é o seu nome, para que eu possa ser como Ele é. E Ele é Deus, o Pai, Ele é Deus, o Criador. Não há nada além de Deus. Então, digo-lhes, essa história é a mais verdadeira história do mundo. E quantos países devem surgir e cair, quantas civilizações devem ir e vir, eu não sei. Mas eu sei que quando for consumado, será consumado em Jesus Cristo, o homem modelo. Esse padrão deve se desdobrar em cada criança nascida de mulher. E vai se desdobrar, não pode falhar. À medida que se desdobra, chegará o dia em que você aceitará esses 2 mandamentos de que só há uma causa no mundo. Ele não causou, ela não causou, eles não causaram. Eu estou causando. Essa é a única causa no mundo. Você é grande o suficiente para aceitar essa responsabilidade de que ninguém no mundo causou algo, que já o feriu ou o elogiou? Você está fazendo tudo dentro de si, e eles apenas testemunham o que você está fazendo e fez. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é, agora, por causa disso, ame o seu próximo como a si mesmo, pois eles apenas ajudam no que você está fazendo dentro de si. E se alguém tiver que ir para a prisão para cumprir o que você fez dentro de si, ame-o, pois ele está pagando um preço que você mesmo impôs a ele. O vasto mundo inteiro é o indivíduo projetado. É um mundo egocêntrico, pois só existe Deus, e Deus é um. Então, essa é a história que quero compartilhar com vocês. E assim, eu vim ao mundo, disse ele, para dar testemunho da verdade. E a verdade é a sua palavra. E sua palavra só pode ser encontrada, no dia em que essas palavras foram escritas no Antigo Testamento, e sua palavra não pode ser quebrada. Agora ele vai e descobre quem é o escolhido, para expressar a vontade do Pai, e ele descobre que é Davi. E todo Israel veio a Davi. E eles disseram a Davi: somos seus ossos e sua carne. E o Senhor disse a você: você será o pastor do meu povo, Israel. E você será o príncipe de Israel. Esse futuro, mesmo no Novo Testamento, ainda é o futuro porque vai acontecer com o indivíduo. Não é algo que acontece uma vez e para sempre. Está acontecendo no mundo. Então, quando você chegar em casa, leia o 2º livro de Samuel, capítulo 5, depois leia o capítulo 23 de 2 Samuel, e depois descubra quem é o verdadeiro pastor. Leia a primeira carta de Pedro, o capítulo 5. Você encontrará isso no versículo 4. Não precisa ir muito longe, no capítulo 5, versículo 4. E ele lhe diz: quando o Supremo Pastor vier, e quando o Supremo Pastor se manifestar, você obterá a coroa imortal da glória. Esse é o próprio Deus. No momento em que ele se manifesta, você o vê, o Supremo Pastor, e ele é Davi,
e Davi revela você como seu pai, e o pai de Davi é Deus. Essa é a história. Então, digo a todos aqui, sim, você pode ter todas as coisas neste mundo que desejar, tudo. Não me importa o que seja. No mundo de César, é simples, é muito fácil. Mas deixe-me compartilhar com você uma pequena coisa que aconteceu comigo hoje, para que eu possa remover de você um certo medo. Um amigo meu voltou logo antes de eu subir ao palco, e permitiu-me ler uma pequena carta, que não vou citar, mas que serve para o benefício dele também, para mostrar como, no mundo de César, eles tentam assustá-lo até a morte. Hoje, levei minha esposa para a casa do hospital Saint Vincent. Então, desci até o caixa para pagar minha conta. E a atendente me disse, enquanto olhava para a conta, acho que você deve $30. E então eu não disse nada. Ela olhou de novo e disse, oh não, seu depósito, quando você entrou, excede os $30, porque minha esposa agora tem 65 anos. Então, ela está no Medicare. E também temos o Blue Cross. Portanto, o Blue Cross e o Medicare devem cobrir cerca de 80% das despesas. Então, ela disse, não, você não nos deve nada. Na verdade, nós lhe devemos. Eu não pedi nenhum reembolso, porque ainda teríamos mais 6 consultas a fazer. Voltei para casa e encontrei na minha caixa de correio uma conta do Saint Vincent enviada ontem. Hoje, eles me dizem que não devo nada, e que, de fato, eles me devem. E quando abri a carta, a conta dizia que eu devia $5.403,63. Bem, isso me divertiu, os 63 centavos. Então, peguei o telefone imediatamente, e liguei para o departamento de crédito, pedindo para falar com o responsável, seja lá quem fosse. Identifiquei-me e disse, acabei de trazer minha esposa para casa, e vocês me disseram há apenas 2 horas, que eu não devia nada, que, na verdade, vocês me deviam algo, o que eu não recolhi. E agora vocês me dizem que devo $5.403,63. Oh, espere um momento. Eles foram verificar e me pediram para aguardar um pouco. Eu disse que sim, que esperaria. Depois de algum tempo, eles voltaram e disseram que foi um erro do sistema de computador. Então, o sistema de computador estava trazendo todos os tipos de coisas ao longo dos anos. No último ano e meio que estive lá, sem dúvida já paguei essa quantia. Então, eles iriam me cobrar novamente, porque já paguei aos 2 hospitais mais de $14.000, antes de minha esposa se qualificar para o Medicare. Agora que ela está no Medicare, e estas são contas de março, quando ela já estava no Medicare desde fevereiro. Então, eu disse, vocês sabem, minha esposa tem o Blue Cross além do Medicare, e não consigo conceber que 10 dias no hospital poderiam gerar uma dívida de $5.403,63. Eles então confessaram o erro e disseram, não se preocupe, Sr. Godard. Eu disse, posso lhe dizer uma coisa? Eu não me preocupo. Não vou rasgar a conta. Vou emoldurá-la como uma pequena piada. Não vou rasgá-la. Vou pegar essa conta e emoldurá-la, só para diversão. Portanto, posso dizer ao meu amigo que voltou esta noite, não deixe ninguém dizer que pode cortar suas asas, ou de alguma forma te aprisionar. Esqueça isso. Você causou tudo o que aconteceu com você. Aquele pequeno erro me divertiu, foi uma diversão para o dia. Eu trouxe minha esposa para casa e ela está ótima, totalmente recuperada, não perdeu peso e está forte. Ela terá que voltar para os exames normais que precisam ser feitos, mas aquela carta foi apenas um entretenimento, porque ambos rimos muito com isso. Então, digo ao meu amigo, vá no dia que lhe pediram, mas vá com um sorriso no rosto. Eles não podem fazer nada com você, porque você causou tudo, e pode mudar tudo. Há apenas um Deus no mundo, apenas um poder criativo no mundo, e esse poder é sua própria maravilhosa imaginação humana. Deixe que eles procurem em todo o mundo outra causa, e eles não vão encontrar. Eles só encontrarão uma causa, e essa causa reside em cada pessoa no mundo, sua própria imaginação. Está inteiramente em nossas mãos.
Se esta noite você for demitido, posso lhe dizer, isso pode ser uma bênção, porque você sonhou sonhos maiores do que o trabalho atual poderia lhe proporcionar. Então, se você for demitido, em meu caso, quando fui demitido da JCPenney, ganhava $22 por semana, e eles me demitiram. Eu perguntei, por quê? O que fiz de errado? Eles disseram, nada, mas temos um certo sistema aqui, e quando os negócios diminuem, dispensamos pessoas. E depois de 1 ano e meio de serviço, você precisa ir embora. Eu disse, como vou pagar meu aluguel? Eu estava pagando $5 por semana pelo meu quarto. Eles disseram, isso não é nossa preocupação. Bem, ele percebeu que eu estava completamente verde, então me deu uma carta de recomendação para Macy's, um amigo dele que empregava pessoas. Então, Macy's me empregou por $4 a menos. Eles me deram $18 por semana. Então, eu determinei que não trabalharia para mais ninguém além de Neville neste mundo. Vou trabalhar aqui apenas o suficiente, e depois vou sair. Então, trabalhei lá por 1 ano, e um dia disse, vocês não vão me demitir, eu estou saindo. Trabalhei lá 1 ano. Ainda estava ganhando $18 por semana. Então, saí, e muitas vezes passei fome. Muitos dias eu não tinha dinheiro, não tinha comida. Mas não iria trabalhar para mais ninguém neste mundo. Trabalharia apenas para Neville. E então vieram minhas visões. E a partir de então, o pai me deu uma fonte externa de renda. E essa foi minha história. Então, conto-a e compartilho com vocês. Você não precisa ter medo de ninguém neste mundo se conhecer este princípio. E considere cada pessoa neste mundo, como você mesmo projetado. Então, quando fui demitido da JCPenney, eles eram meus amigos, mas eu não sabia. Todos que tentaram me derrubar eram meus amigos. Quando fui a uma escola pequena e me disseram, você nunca ganhará a vida usando sua voz, eu me ressenti, mas eles eram meus amigos porque me demitiram. Eles me demitiram, para que eu provasse que eles estavam errados. Se eles não tivessem dito isso, eu teria continuado cegamente e não teria feito o que fiz. Mas algo dentro de mim foi aceso por aquela crítica, que simplesmente despertou um fogo em mim. Então, se alguém consegue acender um fogo em você, isso é você mesmo, porque devido à sua própria atividade dentro de sua mente, você está sonhando grandes sonhos, muito maiores do que seu trabalho atual permite. E amanhã você será demitido. Tudo bem, isso é um ponto de virada na sua boa sorte, posso lhe dizer, eu sei disso pela história da minha própria família. Quando estávamos completamente no fundo do poço, sem comida ou qualquer outra coisa, houve um ponto de virada na fortuna de nossa família. Portanto, do nada, com todos esses filhos, a família se levantou, e hoje, bem, você não poderia comprá-los. Se alguém viesse hoje e tentasse comprá-los, não apareça com menos de 50 milhões, porque nem mesmo conseguirá chamar nossa atenção com menos de 50 milhões. E em 1922, fomos expulsos, sem nada. Celebramos nosso 50º aniversário recentemente, e do nada. E você não poderia nos interessar, a menos que trouxesse 50 milhões se quisesse nos comprar. Isso porque eles não aceitaram aquilo como definitivo, foi um desafio. Se você vai aceitar um golpe e cair com ele, tudo bem, mas saiba que o vasto mundo inteiro é você mesmo projetado. Mas estou lhe dizendo que o vasto mundo inteiro é você mesmo projetado. E todos estão apenas testemunhando o homem ou a mulher que você é. E você é sua própria maravilhosa imaginação humana, e de manhã, ao meio-dia e à noite, você está ativo, imaginando. E tudo está acontecendo em seu mundo exterior. Eles estão lhe dizendo quem você é. Então, leia isso com atenção. Eu citei esta noite apenas algumas passagens. O capítulo 14 de João. É um livro glorioso, João. Mas eu peguei o capítulo 14. E depois peguei o capítulo 5 de 2 Samuel. Peguei o capítulo 23 de 2 Samuel. E peguei o capítulo 5 da primeira carta de Pedro.
Esses são todos os que usei para tecer este pensamento, de que Davi é o Filho de Deus. E por Davi, quero dizer, ele é o estado resultante. Deus é a única realidade, mas no final, ele vai se manifestar, porque ele habita em você. E posso lhe dizer o que vai acontecer. Haverá uma explosão dentro de seu cérebro. Você sentirá a cabeça inteira explodir. E quando a explosão acabar e tudo se acalmar, aquele que estava dentro de você, ouça as palavras: o dia virá, em que você saberá que eu estou no meu Pai. E quando o Pai explode, ele libera seu Filho. Ele prometeu que faria isso, e o Filho surge e o chama de Pai. E o Pai sabe exatamente quem ele é, mas também lhe diz: e você está em mim. Então, o vasto mundo inteiro é ele mesmo projetado. Mas o Filho está no Pai, e o Filho é Davi. Ele é o grande pastor. Então, quando o Supremo Pastor se manifestar, você obterá a coroa imortal da glória. Agora, vamos entrar no silêncio.